Fala Fera, essa é a nossa aula sobre tipos de equilíbrio. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que seria centro de gravidade e centro de massa. Veja só, o ponto de aplicação do peso de um corpo é denominado centro de gravidade, também conhecido como baricentro. Podemos imaginar que nesse ponto concentra-se todo o peso daquele corpo, como você pode ver nessas figuras daqui. O ponto no qual podemos considerar concentrada toda a massa de um corpo é denominado centro de massa. Mas veja bem, em locais onde a aceleração da gravidade pode ser considerada constante, o centro de gravidade coincide com o centro de massa, ou seja, se esses corpos estiverem no local em que a gravidade seja constante, esse ponto onde se concentra o centro de gravidade será também o centro de massa, tá bom? Mas como determinar esse centro de gravidade? Se um corpo homogêneo, como esses que eu estou colocando aqui, apresentar um elemento de simetria, ou seja, um ponto ou eixo, apresentar um elemento de simetria, o centro de gravidade pertence necessariamente a esse elemento. Mas que elemento seria esse? Vamos traçar as diagonais desse retângulo aqui, ó. Traçando as diagonais, esse ponto em que as diagonais se encontram seria o centro de gravidade desse retângulo, tá bom? Nesse triângulo, traçando essas diagonais que passam dos vértices até o ponto médio dos lados, ó, elas também se encontram num ponto. Esse ponto que elas se encontram é o centro de gravidade. No círculo, o local em que todos os diâmetros passam pelo centro do círculo, e esse centro é o centro de gravidade, tá bom? Nesse centro de gravidade aqui vai também ser o centro de massa, se o local em que esses corpos estão for com gravidade constante, beleza? É aqui onde se concentra o peso, onde se aplica o peso nesses corpos. Vamos entender agora três tipos de equilíbrio. Veja que nesse tipo de equilíbrio, chamado de instável, se eu deslocar a vertical, que passa pelo centro de gravidade, além da base desse corpo, ele se desequilibra e não volta mais para o seu ponto original. É o que aconteceria com essa equilibrista. Se ela deslocar o centro de gravidade dela além da sua base, ela vai se desequilibrar e cair. Esse equilíbrio é chamado de instável. O equilíbrio estável é aquele em que o centro de gravidade, a vertical que passa pelo centro de gravidade, não ultrapassa a base do corpo, como é o caso do João Bobo. Ó, ele se desloca para um lado e para o outro, mas ele sempre volta para o seu ponto de equilíbrio. Esse equilíbrio é chamado de estável. E o equilíbrio indiferente é aquele que, mesmo deslocando a vertical, a base se desloca no mesmo sentido, tá? Então você pode ver que o centro de gravidade aqui, sempre a vertical dele, sempre passa pelo ponto de apoio da bola, ou seja, mesmo deslocando a bola muda a sua posição, mas permanece em equilíbrio. Então, esses são os conceitos. Vamos fazer um resuminho aqui, pessoal. Ó, equilíbrio indiferente. Qualquer pequeno deslocamento da posição de equilíbrio vai resultar em uma nova situação de equilíbrio. Veja, essa bolinha, mesmo ela se deslocando para um lado e para o outro, indiferentemente do lado, ela sempre, ao parar, vai permanecer em equilíbrio. O equilíbrio estável é quando qualquer pequeno deslocamento sofrido pelo corpo resulta em tendência de retorno à posição de equilíbrio original. Ó, desloquei, vai soltar e ela vai permanecer em equilíbrio. Esse equilíbrio é um equilíbrio estável. E o equilíbrio instável é quando qualquer pequeno deslocamento resulta em tendência de continuar tombando e se afastando do seu ponto de equilíbrio, que é o que vai acontecer com esse pincel. Ó. Ele vai ser desequilibrado e ele vai tombar, ou seja, ele vai se afastar cada vez mais do seu ponto de equilíbrio, ok? Esse é o resumo dos três tipos de equilíbrio que nós temos, beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre estática, sobre equilíbrio. Sugiro que assista as outras aulas nessa playlist que nós estamos indicando aqui em cima. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço!